Boa tarde, gente. Hoje a gente vai ver nossa aula, né? Terceira semana de desenvolvimento embrionário. Na terceira semana, várias coisas importantes vão acontecer. Então, essa aula vai ser dividida, na verdade, vão ser duas aulas, certo? Da terceira semana. Essa primeira a gente vai chamar de gastrulação, é um evento bastante importante. E é a primeira semana que vai faltar menstruação, primeira ausência do período menstrual. Então, se a mulher tiver um ciclo bem certinho, essa vai ser a primeira semana que ela vai achar estranho, vai falar, gente, devia ter descido, né? Já se passaram 5 semanas do primeiro dia do último período menstrual normal. Ou seja, eu botei até, inclusive, aí no documento, na matriz, né, do AVA, eu coloquei um documento onde a gente faz esse cálculo das semanas de como é contada a semana embrionária, certo? Então, por exemplo, a mulher aí, ela está no. Deixa eu ver se eu mostro para vocês agora, que é bem mais tranquilo de explicar mostrando o negócio. Certo. Deixa eu compartilhar daqui. Aí depois a gente volta para cá. Ó, o calendário da gestação. Isso aqui eu fiz no na IA. Acho que foi o chat GPT, se eu não me engano. Aqui é bem legal, pessoal. Olha só. A gestação ela é contada em 40 semanas, certo? Aqui esse documento, né, esse preparado aqui, ele vai explicar por que que a contagem começa na data do último período menstrual. A fecundação, então essa mulher que já notou que a menstruação está atrasada, ela, se a gente contar para trás, ó, 2 semanas atrás, ela estava na 14ª semana, e há 2 semanas atrás, ela estava no início da menstruação. Então, por isso que está falando ali, a última menstruação normal daquela mulher foi há 5 semanas atrás, certo? Ela era para iniciar o período menstrual agora. Só que, ó, há 2 semanas atrás, ela estava fértil, fecundou, e essas 2 semanas aqui, ó, era o início da menstruação normal, certo? Olha só, a ovulação, não sei se vocês vão ver isso aqui, tá tão pequenininho. Ó, a ovulação e a fecundação não acontecem no primeiro dia da menstruação, certo? Primeiro dia da menstruação, aquele dia zero que a gente viu lá na gametogênese, aquele dia zero até o 14º dia ainda é a fase estrogênica, é a fase de proliferação uterina. Então, até ali, não, não, não teve, a fecundação não aconteceu. A fecundação acontece lá pelo 14º dia, depois do início do período menstrual, certo? E a fecundação ocorre cerca de 24 horas após a ovulação. Como não dá para saber, pessoal, assim, em que momento aconteceu a fecundação, foi convencionado que as semanas de gestação são contadas a partir da última semana do período menstrual normal, certo? Então, a gente está na terceira semana de desenvolvimento embrionário, quer dizer, a gente já está na terceira semana de desenvolvimento embrionário, mas se for contar, ela já vai estar na quinta semana, adiciona sempre 2 semanas, que são essas 2 semanas aqui, ó, ainda da fase menstrual e da fase proliferativa, estrogênica, certo? Então, a gente está estudando a terceira semana de desenvolvimento embrionário, certo? Mas o cálculo da DUM, que é a data da última menstruação, esse embrião aí, ó, já vai estar com 5 semanas, que é mais ou menos nessa época. Quer dizer, o embrião não está com 5 semanas, o embrião está com 3 semanas, mas o cálculo é em 5 semanas, certo? O cálculo que o médico vai fazer, a data da última menstruação. É, olha só, como o dia da fecundação varia de mulher para mulher, é difícil saber exatamente quando ela aconteceu. Os profissionais de saúde, então, usam a DUM,
data da última menstruação como ponto de partida padrão para calcular a idade gestacional. Assim, as 2 primeiras semanas, essas duas aqui, pessoal, os 14 dias anteriores à fertilização, não significa que o bebê já existe, mas é convencionado nesse cálculo, entendeu? Como funciona a contagem, ó, a gestação é dividida em 40 semanas, então a idade gestacional sempre é contada assim, data da última menstruação, é o método mais usado, até para o cálculo da data provável do parto, que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro vão calcular, né? E aqui eu tenho outras informações legais, assim, para vocês verem. Eu achei bem interessante essa. Aqui ele mostra que é até um resuminho, olha só. Semana 1 e 2, que se conta nesse cálculo das 40 semanas, novamente, semana 1 e 2 são essas duas aqui, que na verdade a fertilização nem aconteceu ainda, certo? Aí a fertilização acontece, mas a fertilização acontece lá pelo 14º dia, também não dá para ter certeza, assim, o dia exato, mais ou menos 24 horas depois que libera o ovócito, é que ele fica viável mais ou menos esse tempo, a fecundação pode acontecer por ali, e aí, sim, nesses 14 dias depois, né, a fertilização aconteceu, esse embrião já vai estar 14 dias depois, ele passou pela primeira, segunda semana, na terceira semana, que era para a mulher menstruar de novo, ela não vai menstruar, que é o que a gente vai ver agora, nessa semana que a gente está. É isso aí, galera. Vocês leem isso aqui? Ó, aqui tá falando, ó, resumo visual da linha do tempo. Data da última menstruação, porque eu, na época que eu tenho 2 filhos, na minha primeira gestação, a gente fica, gente, mas como que é 40 semanas, né? Até a gente entender essa parada. Foi o chat GPT, viu? Maravilha. Vamos botar aqui na aula de novo. Ou, se vocês não entenderam, a gente se fala na aula online. A aula online é boa que a gente se entende. Na aula síncrona. Então, galera, a mulher está desesperada. Onde está a minha menstruação? Certo? Porque era para começar um ciclo novo. Já se passaram 5 semanas do primeiro dia do último período menstrual. Cadê a minha menstruação? Olha só, aí aqui eu boto, veja nosso arquivo do calendário da gestação, tá? Vai estar disponível para vocês. Como finalizou a segunda semana do desenvolvimento embrionário, pessoal? Terminou a implantação, aqui é o mesoderma extraembrionário, pedículo do embrião, é o pedículo de implantação, é o pedículo de adesão, o mesoderma extraembrionário vai ficar aqui ao redor todo do celoma extraembrionário, que agora a gente vai chamar de amnion, certo? Mentira, de amnion não, de corion. Ai, louca. Aqui em cima a gente tem o disco embrionário bilaminar, epiblasto, que é o assoalho da cavidade amniótica. Esse sim é o amnion, certo? Que é a conhecida bolsa d'água, a gente vai ver, e aqui é o hipoblasto, que é o teto da vesícula vitelínica ou saco vitelínico. Já daqui a pouco não vai ser mais primitivo, porque a gente chamava de primitivo quando ele ainda era grandão. Agora ele teve uma constrição, ele diminuiu um pouco. A gente já vai chamar de saco vitelínico, certo? O que mais que ele está mostrando? Sincício, trofoblasto com as lacunas. Aqui não está mostrando tecido materno, mas tem, certo? Aqui vai ter sangue, por exemplo, sangue materno aqui. Citotrofoblasto, mesoderma extraembrionário. Na quinta semana, porque essa é a quinta semana, contando da DUM, pessoal, data da última menstruação, essa é a quinta semana. Deixa eu avisar que eu ainda estou na sala, senão ele vai desligar. Certo. É nessa
Nessa quinta semana, quando falta pela primeira vez a menstruação, quem é ansioso, tipo eu, já vai fazer um beta-HCG, já faz exame de farmácia. O exame de farmácia, às vezes, dependendo da qualidade, ele ainda não dá. O beta é impossível, é sempre, ele é super sensível, vai dar positivo, e dando positivo, você vai lá fazer sua primeira ultra. Quando você vai fazer a sua primeira ultra, olha que bonitinho, isso aqui é a ultrassonografia de um concepto de 3,5 semanas. Ele está na terceira semana mesmo, pessoal. Olha só o que é medido o que tem que ser visualizado, né? O saco coriônico, que é esse celoma extraembrionário, vai ver esse balãozinho preto, esse balãozinho é o saco coriônico, vai ver uma outra cavidade interna, que é o saco vitelínico primitivo. Nessa etapa, em 5 semanas, pessoal, ainda não dá para ver, se você faz a ultra com 5 semanas, você ainda não vê coraçãozinho ainda batendo, não. E aí você tem que voltar depois acho que na sétima ou na oitava semana para repetir a ultrassonografia para ver, né, a viabilidade do embrião. Já tem que ter o coraçãozinho batendo. Ó, observe a vesícula vitelínica umbilical secundária. Vesícula vitelínica, ele é uma das medidas que se faz. Trofoblasto circundante. Trofoblasto seria aqui, ó, o citotrofoblasto, que é essa parte mais branca aqui, que se mistura. Na verdade, isso aqui já é cito com sincício trofoblasto, né? Não dá para a gente diferenciar. Bom, na terceira semana vai ter um dos fenômenos que vai acontecer é esse aqui, gastrulação. Gastrulação é um processo de formação da terceira camada germinativa. Então, o embrião, ele passa de uma camada bilaminar para um disco embrionário trilaminar. Vão ser 3 camadas de célula. E o blastocisto, agora a gente vai chamar ele de gastrula. Não chamamos mais de blastocisto, certo? Bom, então a gastrulação, esse processo, né? Só relembrando que no final da segunda semana vão ter duas, e no final da segunda semana, iniciozinho da terceira, vão ter 2 camadas embrionárias, epiblasto e hipoblasto. O epiblasto, no final da segunda semana, as células do hipoblasto sofrem um espessamento, ficam cilíndricas e formam uma região que a gente chama de placa pré-cordal. Vai ficar, essa placa pré-cordal, pessoal, fica numa das extremidades do embrião. Esse local já indica a futura região da cabeça, da boca, né? A futura região da boca, e é um importante organizador da região da cabeça. Agora a gente já vai saber o que é porção cranial, extremidade cranial, e a porção caudal do embrião, né? Onde se formou esse espessamento do hipoblasto é a placa pré-cordal, é onde vai se situar ali a região da cabeça. Na extremidade oposta, vai começar a formação de uma linha primitiva, olha só, que é um espessamento na linha média do epiblasto. O epiblasto, essa camada aqui de cima, ó, esse assoalho azul aqui em cima é a cavidade amniótica, pessoal. Esse disco de células aqui em azul vai ter um espessamento, uma linha, vai aparecer bem no meio. Desculpa, gente. Vai aparecer uma linha aqui bem no meio, que vai começar a crescer em direção ao centro, certo? Então, aqui está dizendo, ela é caudal à placa pré-cordal, ou seja, a placa pré-cordal se forma numa extremidade, que vai ser a extremidade cranial, e a linha primitiva começa a crescer na extremidade oposta. Vai crescer até uma determinada região, essa vai ser a extremidade caudal do embrião, certo? Então, ó, vendo aqui desde o iniciozinho, ó, epiblasto e hipoblasto, final da segunda semana, o hipoblasto forma essa camada de células mais colunares. Só um minuto. Arthur, sai.
Esse espessamento celular aqui a gente chama de placa pré-cordal. Então, aqui a placa pré-cordal. Na extremidade oposta, pessoal, vai acontecer o crescimento da linha primitiva. Só um minuto, gente. Tá, fecha o canto aqui. Sai. Na extremidade oposta tem o crescimento da linha primitiva. Desculpa. Cavidade amniótica aqui em cima, vesículo umbilical. É porque ele fala vesícula umbilical, mas essa é a vesícula vitelínica, certo? Vesícula vitelínica, eu acho tão estranho chamar de vesícula umbilical, mas é o MUR. O MUR, na edição passada, ele não chamava de vesícula umbilical, ele chamava de vesícula vitelínica. Tem até um parágrafo no MUR que ele fala que não chama de vesícula vitelínica porque não tem vitelo, que é a gema, né? Mas tanto a maioria dos livros chama de vesícula vitelínica. Bom, aqui temos epiblasto e hipoblasto, certo? Na extremidade oposta, a placa pré-cordal começa um espessamento em linha no meio, assim, né? Espessamento na linha média do epiblasto, que a gente vai chamar de linha primitiva. Importantíssimo, viu? Ó, linha primitiva, placa pré-cordal. O aparecimento dessas estruturas já diz para a gente o que vai ser a região da cabeça, o que vai ser a região da cauda, né? A região do bumbum, daqui a pouco. É isso, vamos para o próximo. Então, ó, o que é a linha primitiva? A linha primitiva, isso aqui é um corte agora frontal desse, ainda é um blastocisto, né? Esse aqui é o corte frontal, aqui a gente está vendo de cima. Então, a linha primitiva, ó, ela resulta da proliferação e do movimento das células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário. Pessoal, as células, a gente vai ver um vídeo já já. As células do epiblasto, elas começam a proliferar e vão migrar tanto para a região aqui do hipoblasto quanto para essa região mediana, certo? Então, ó, a linha primitiva resulta da proliferação e do movimento das células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário. A linha primitiva, com ela a gente vai identificar o eixo crânio-caudal, como eu falei para vocês também com a placa, que aqui eu fiz o favor de tampar, a placa pré-cordal, que está aqui, certo? Lado esquerdo e direito do embrião, superfície dorsal e ventral também. Conforme a linha primitiva se alonga, sua extremidade cranial prolifera para formar o nó primitivo. Depois vai ser a fosseta primitiva, como se fosse um poço, certo? Então, essa linha também, a linha primitiva, ela vai ser primeiro um espessamento, mas depois ela invagina, formando um sulco primitivo e a fosseta primitiva. Posteriormente, aqui esse buraquinho a gente vai chamar de nó primitivo, certo? Então, olha só o que a gente tem aqui. O rosa ao redor, isso aqui é mesoderma, deixa eu desenhar. Aqui vai ser mesoderma extraembrionário. Aqui vai ter o pedículo de conexão. Aqui ao redor vai ser o córion. Isso aqui é o espaço coriônico. Aqui vai ser o pedículo de conexão, certo? Desenho lindo, maravilhoso. E aqui tudo ao redor vai ser endométrio. Esse espaço aqui, essa cavidade, que antes era cavidade celômica, agora a gente está chamando de córion, de cavidade coriônica, esse balãozinho preto que se vê na ultrassonografia, certo? Aí o que eu ia fazer era mostrar aqui para vocês, ó, placa pré-cordal, que vai ser a região cranial, o espessamento do hipoblasto, epiblasto, essa região
a camada superior de células, vai ser no epiblasto que vai ter o espessamento na linha média, formando a linha primitiva, migração dessas células, ó, para a linha média e também para o hipoblasto, a gente vai ver no próximo slide. Aqui em cima, vesícula amniótica, aqui embaixo, vesícula vitelínica, certo? Aqui o tecidozinho já formando, mas eu ainda não vou falar esse nome que está aqui. Bom, essa aqui é uma vista frontal, olha só, uma vista de apical, de cima, né? Aqui cortou o saco amniótico para a gente ver, ó, a linha primitiva com o nó primitivo. E aqui a placa pré-cordal. Aqui vai ser a região da cabeça, aqui a região caudal do embrião, certo? Aqui é uma outra estrutura que vai aparecer, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, aqui, pessoal, aqui dá para a gente ver legal o que está acontecendo. Na gastrulação, olha só, as células do epiblasto, olha só, a fosseta primitiva, a placa pré-cordal está lá na frente, certo? A cabeça do embrião vai ser para lá, aqui a cauda do embrião, a região cranial. Nessa região aqui, pessoal, o epiblasto, então, primeiro ele faz uma proliferação, depois ele invagina, a linha primitiva invagina e forma a fosseta primitiva, o sulco primitivo, e aqui o nó primitivo. Olha o que acontece, pessoal. Essas células do epiblasto começam a migrar e aí vão substituir todas essas células aqui do hipoblasto. A gente não vai mais chamar de hipoblasto, a gente vai chamar agora de endoderma embrionário. Essas células aqui do epiblasto também migram para formar um tecido aqui no meio, que vai ser um tecidozinho, um tecido que vai ser o mesoderma. Esse é o mesoderma, certo? Endoderma, mesoderma, e agora esse epiblasto a gente não chama mais de epiblasto, a gente vai chamar de ectoderma, certo? Então, esses são os 3 folhetos embrionários. Então, ó, de novo, as células do epiblasto, bem como as do nó primitivo e de outras partes da linha primitiva, deslocam o hipoblasto, então essas células amarelas, formando o endoderma embrionário. Endoderma, certo? As células remanescentes do epiblasto vão formar as células remanescentes do epiblasto, que fica aqui em cima, a gente vai chamar agora de ectoderma, e essa camada intermediária que vai ser formada no meio entre o ectoderma e o endoderma, a gente chama de mesoderma, certo? Então, o que temos aqui, ó, ectoderma, nó primitivo, sulco primitivo da linha primitiva. Aqui em cima, ele está falando aqui, ó, borda cortada do âmnion. Para cá, ó, vesícula amniótica está aqui. Aqui embaixo a gente tem, ó, vesícula vitelínica. Ele cortou para a gente poder enxergar o embrião, porque o embrião é isso aqui. São essas 3 camadas, certo, gente? Que mais? Mesoderma formando aqui, endoderma embrionário. Certo, vamos ver o videozinho também. Então, nesse desenho, cadê meu apontador? Ectoderma, ó, as células do epiblasto migrando para formar mesoderma, aqui embaixo vai formar endoderma, certo? Ó, saco vitelínico embaixo, saco amniótico em cima. Essas células que formam a membrana do saco amniótico, a gente chama de amnioblastos. Nó primitivo, linha primitiva. Vamos ver o vídeo? Vamos. Certo. Vamos ver o vídeo. Deixa eu botar aqui Deixa eu parar. Parar. Outra coisa. Gastrulação. Ó, It's free. So gastrulação, if you need to pessoal, da level up in gastrulação tá em biology or any other português. homework that there is. Deixa eu tirar essa menina daqui. Mas eu é que vou falar. Mas está em português. By the end of the Meu second week Deus. of development, Deixa eu ver como é que eu. Pronto. Olha só. Não, deixa eu voltar começar do começo.
que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a gastrulação é o processo. Deixa eu botar maior, né? Gastrulação é o processo no qual o disco embrionário bilaminar sofre uma reorganização para formar um disco trilaminar. Ó, que bonitinho. De um epiblasto e hipoblasto, vai formar um ectoderma, mesoderma, endoderma, certo? Saco amniótico, vesícula vitelínica, linha primitiva. Ó, a partir da linha primitiva, olha aqui na frente é uma placa pré-cordal. Vamos lá. Olha só, By the end até o of the final da second segunda semana de desenvolvimento. Olha só, gente, aqui ele está mostrando para a gente ainda como blastocisto. Isso aqui tudo aqui fora, ó, é sincício trofoblasto. Isso aqui é a rede de lacunas do sincício. Isso aqui é citotrofoblasto, certo? Citotrofoblasto. Essa célula aqui é mesoderma extraembrionário. Olha o pedículo de conexão. Essa cavidade aqui grandona era a cavidade celômica, agora a gente chama de âmnion cismei, de córion. O âmnion é isso aqui, ó, cavidade amniótica, cavidade vitelínica, certo? E aqui o disco embrionário bilaminar. week of development, Aí vai the formar bilaminar primeiro, ó, embryonic disc, espessamento para consisting formar a of the placa hypoblast pré-cordal. and Primeiro ele está dizendo, ó, epiblast esse é o disco has embrionário formed. bilaminar, hipoblasto, Throughout the epiblasto. third week of Durante a development, terceira semana, this vai bilaminar acontecer, disc ó, differentiates to establish three vai primary expressar, germ layers in a process known as gastrulation. falando, gastrulação. Around 15 Mais days ou menos after 15 dias após a fertilization, fecundação, a vai thickened acontecer, olha, formação da linha primitiva, placa pré-cordal aparecendo aqui na frente, ó. structure forms along Aqui the vai ser a região da cabeça, aqui vai ser a região da cauda do embrião. midline in the epiblast, Região near cranial, the região caudal caudal. end of the Perto bilaminar da extremidade embryonic disc. caudal, This is called the embrionário, primitive as streak. células, isso aqui suco primitivo, nó At this primitivo, stage, the formação da formation linha of the primitive primitiva. streak defines the Acontece major body pelo axes of espessamento the das células do embryo, epiblasto, que including depois the cranial invagina, end certo? towards the Ele head vai fazer um and corte e virar de caudal frente ends para a gente ver. towards the Como é tail, que está dizendo? Ó, região caudal, as região well as the cranial. left and right Sim, sides outra coisa, a linha primitiva já vai dizer para a gente, tanto a linha primitiva quanto a placa pré-cordal. Placa pré-cordal já vai dizer para a gente onde vai ser a região da cabeça, linha primitiva, onde vai ser a região da cauda. Já vai dizer para a gente o que é lado direito do embrião, o que é lado esquerdo. Já vai dizer para a gente o que é região dorsal e já vai dizer o que é região ventral, certo? of the embryo. At the cranial end of the embryonic Bem, disc, aí aqui the vai primitive criar o nó streak primitivo. expands to create a primitive node, Ó, nó which contains primitivo a vai ser essa circular depression região que vai aparecer um known poço. as a primitive pit. This Essa depression fosseta continues along the primitiva, essa midline of the depressão epiblast continua ao longo da towards linha the caudal primitiva. end of the streak, Meleca, minha forming a primitive groove. Once formed, bateria, peraí. Não acaba. Tá filmando. Tá. Então, pessoal, acabou a bateria do meu celular, do meu notebook. Mas vamos continuar. Sim, então. Deixa eu botar isso aqui para o lado. Aqui a formação, né? A gente estava vendo. Aqui vai ter uma formação da linha primitiva, nó primitivo, sulco, placa pré-cordal. detach from the epiblast Aqui, né? and slip Olha só, beneath it aqui ele está into the mostrando que algumas interior células of the separam-se do embryo. epiblasto, This escorregam, vão process migrar is known as para baixo. invagination. The first formar. cells to Ó, as invaginate through primeiras the primitive células vão groove substituir invade ali the o hipoblasto hypoblast para and formar o displace its endoderma, cells. certo? The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new endoderma proximal cell embrionário. layer, which is referred to as the Endoderma definitive endoderm. primitivo, endoderma embrionário, By day 16, endoderma. the majority of E the agora vai hypoblast formar has been replaced. mesoderma. The remaining As células cells of the remanescentes do epiblast are epiblasto, now agora a referred gente vai to chamar de as the ectoderma. ectoderm.
and forms the most endoderma, exterior ectoderma, e agora vai distal formar o layer. tecido intermediário. Some of the invaginated epiblast cells Vai remain in formar the o space between the mesoderma. ectoderm Aí, and gente, newly olha só, se formed vocês notarem, o embrião ainda vai ter ligação, ainda vai existir ligação ectoderma com endoderma direto. Vai ter tanto nessas regiões laterais quanto nas regiões cranial e caudal também. Que a gente já definitive endoderm. These cells form a germ layer conhecida known como as the mesoderma, mesoderm. essa camada. Once the Essa é a formation of the gastrulação, definitive pessoal, a endoderm formação das and 3 mesoderm camadas are complete, germinativas. epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Ó, tá, vai. Throughout Durante a gastrulation, gastrulação, o the ectoderma ectoderm continua continues to form from the a se cranial to the formar caudal end of the da embryo, extremidade cranial para a establishing região 3 caudal. distinct primary germ layers throughout the Mesoderma e whole endoderma. embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. Está finalmente completo. Isso aqui a gente vai ver já. Certo. Vamos voltar para cá, para nossa aula. Certo, compartilhar, terceira semana, vamos lá. Então, formou mesoderma também. Então, agora temos as 3 camadas embrionárias: endoderma, mesoderma, ectoderma. Bom, a partir da linha primitiva, pessoal, também, células mesenquimais vão formar um cordão celular mediano, que a gente chama de processo notocordal, logo à frente do nó primitivo, certo? Em direção à placa neural. Deixa eu botar de novo o meu apontador. Então, a partir do nó primitivo, células mesenquimais vão formar um cordão celular. A princípio, esse cordão, ele vai ter um lúmen, ele vai ser primeiro maciço e depois vai ter um lúmen, que é uma luz, olha só. É esse cordãozinho aqui. A princípio, ele é totalmente obliterado e depois ele vai formar uma luzinha, que é o lúmen, certo? Esse cordão celular a gente chama de processo notocordal. Então, ele vai adquirir um lúmen, vai passar a ser chamado de notocorda. Olha só um negócio que eu falei para vocês agora no vídeo. Se vocês notarem, as extremidades do embrião, tanto onde tem a placa pré-cordal quanto o início da linha primitiva, o ectoderma e o endoderma, eles se juntam. Não vai ter mesoderma entre eles. Aqui, a região cranial, ó, a placa neural está aqui. Na região cranial, vai ser essa junção, vai ser a membrana bucofaríngea, vai ser a futura região da boca. E na região caudal, aqui vai ser a membrana, não está escrito, mas daqui a pouco vai aparecer, vai ser a membrana cloacal, vai ser o futuro local do ânus, certo? Essa junção ectoderma-endoderma direto. Nessa etapa, a gástrula, né, que já que sofreu o processo de gastrulação, a gente já chama o blastocisto de gástrula, ele vai ter uma ligação temporária entre o âmnion e o saco vitelínico, que é esse canal neuroentérico aqui, mas daqui a pouco ele vai fechar, certo? Deixa eu ver, endoderma. Aqui a gente está vendo o embrião, uma vista lateral, aqui uma vista frontal, um corte transversal, uma vista frontal, olha só. Endoderma, embrionário, o amarelinho, mesoderma, que é o rosa, com a notocorda no meio, e aqui em cima o ectoderma, certo? O mesoderma, pessoal, ele vai ser diferenciado, assim, a gente vai ver, não sei se é nessa aula ou na próxima, a formação dos somitos, que são umas estruturas que vai existir no embrião, e é uma estrutura usada, muitas vezes, a contagem dessa estrutura é usada como quando não se sabe quando teve a fertilização, ela é usada como um norte para ver mais ou menos a idade do embrião, certo?
quantos dias esse embrião tem. O mesoderma, ele se divide nesses tipos, ó, mesoderma lateral, intermediário e o paraxial. Esse lateral aqui, daqui a pouco, ele vai começar a sumir, mas isso a gente vai ver já já. Então, aqui é uma visão frontal do embrião, aqui só para a gente ver, como é que ele está. Bom, formação da notocorda. Aí, de novo, aqui que eu falo, ó, em 2 locais, o ectoderma e o endoderma se fundem. Cranialmente, a membrana bucofaríngea, ó, que bonitinho aqui, e caudalmente, membrana cloacal, que é o futuro local do ânus. O assoalho do processo notocordal se funde com o endoderma. Isso é outra coisa que, durante o desenvolvimento embrionário, pessoal, vocês vão ver, isso acontece muitas vezes. Às vezes, um canal, ele se oblitera, depois se abre, depois oblitera de novo, fecha de novo. Um canal que era aberto se desfaz, depois se faz de novo. Durante o desenvolvimento embrionário, vários processos acontecem, desacontecem e acontecem de novo. E assim o embrião vai sendo feito, né? O assoalho, ó, esse é o processo notocordal. Quando a notocorda adquire esse lúmen, na verdade, quando ela está sendo feita, adquire o lúmen, ela se abre, se fica novamente, se inclui no endoderma e fecha de novo. Olha só, que viagem. Nessa visão aqui que a gente está tendo, uma visão lateral do embrião, né? Fosseta primitiva, que aqui é a região ainda da linha primitiva, a linha primitiva está para trás, certo? Aqui a fosseta primitiva, que a partir desse nó primitivo que a notocorda é formada. Aqui o endoderma do embrião, canal notocordal. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver nos anexos embrionários. O alantoide. O alantoide é uma estrutura que no embrião de mamíferos, ele não, assim, ele tem uma função, ele vai servir, ele vai participar da formação do trato urinário do embrião, ele vai ser importante para alguns acontecimentos, mas ele é mais, não que ele é mais importante, mas ele é usado, por exemplo, nos embriões que desenvolvem ovos, né? Todos os excretas do embrião vão para o alantoide, certo? Os excretas do embrião de mamíferos são eliminados pela mãe. Já no embriãozinho dos animais répteis, os aves, né, eles excretam no alantoide. A gente vai falar dele. Olha só, aqui mostrando o processo notocordal, fazendo essa ligação, que é até aquela ligação inicial aqui que eu falei com vocês, olha, canal neuroentérico aqui, o processo notocordal, ele já se abriu todo, e aqui ele se abre e depois se fecha novamente. A notocorda, ela é muito importante, gente, porque ela vai induzir, se vocês notarem aqui, o ectoderma, ele vai se diferenciar em 2 populações celulares. Olha essa daqui. A gente vai ter a formação, ela vai induzir, que a gente ainda vai ver nessa 3ª semana, mas não nessa aula, a formação do neuroectoderma, uma região toda que vai formar o sistema nervoso central. Então, a notocorda tem uma importância grande. Bom, a notocorda, então essa é uma visão apical do embrião, do disco embrionário. Aqui foi retirado, o saco amniótico que está em cima foi retirado, para a gente ver. Esse é o disco embrionário, ó, a formação da placa pré-cordal, na extremidade oposta, já está formando a linha primitiva. Então, placa cordal está aqui, linha primitiva começa a crescer, forma o nó primitivo. A partir do nó primitivo, começa a formar o cordão celular no mesoderma ali, aquele cordão que é a notocorda. No caso, aqui a gente está chamando de processo notocordal, certo? À medida que o processo notocordal se expande na direção cefálica, olha o ectoderma que está
imediatamente acima da notocorda, ele começa a sofrer essa modificação em neuroectoderma. Tudo isso acontece junto, pessoal, apesar de eu estar mostrando os processos separados, né, formação da linha primitiva, formação da notocorda, tudo vai acontecer junto. Porque se a gente fosse ver tudo junto, a gente ia ficar meio doido. Aqui, então, formação da placa neural, membrana bucofaríngea. Aqui o mesoderma a gente não está vendo, mas ele está no meio. O mesoderma já foi formado, mas aqui, ó, lembra, nas extremidades cranial, caudal, mesoderma, ectoderma e endoderma se ligam direto, certo? Formando cranialmente membrana bucofaríngea, caudalmente membrana cloacal. E olha só a placa embrionária já com 21 dias, pessoal, olha o tamanho, certo? Como já está bem grande. Só que olha só, o embrião até então não parece humano nada, né? Por enquanto é um disco trilaminar. Bom, então a notocorda, pessoal, a notocorda que é esse cordão celular que vai até a região próxima à região cranial, vai fornecer ao embrião uma certa rigidez. A notocorda é importante porque ela